Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora e agora a gente troca um pouquinho de assunto. Bom, qualquer inflamação no fígado pode ser considerada hepatite e elas podem ter também as mais diversas origens. A partir de agora a gente vai traçar um panorama sobre essa doença e também trazer explicações sobre esse problema que, como eu já disse, tem as origens mais diversas. E você, se tiver alguma dúvida, você pode ligar para a gente através do telefone 2102-9500, que a gente passa a sua pergunta aqui para a doutora Regina, né, Regina? Tá muito ansiosa para começar a responder as perguntas. Doutora, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente sobre as hepatites, porque a gente conhece algumas das mais famosas, né? Até hepatite C, mas aí o alfabeto se estende, né? Se estende. Agora, no dia 28 de julho, foi considerado, de uns anos para cá, o Dia Mundial das Hepatites, porque está se tornando uma epidemia mundial e no Brasil muito grande. No Brasil, principalmente, as hepatites A, B e C. A hepatite D é mais comum pelo vírus D na Amazônia e a hepatite E na África e na Ásia. Pouco aqui no Brasil, não. Aqui, no nosso meio, mais comum é hepatite A, B e C. É causada, as hepatites é uma inflamação, né, do fígado, a hepatite. Ela pode ser causada pelos vírus já citados, pelo álcool também, né, por medicamentos. Existe a hepatite medicamentosa, existe a hepatite causada por doenças autoimunes, já, né, uma hepatite já mais rara. O que mais preocupa a saúde pública hoje é a hepatite causada por vírus, o que mais preocupa, né? E o que a gente mais conversa com o paciente, que existem as vacinas e que ele precisa estar atento a isso. A hepatite A, existe a vacina pelo Sistema Único de Saúde, dado à criança ao nascimento até os 5 anos de idade. A hepatite B também existe a vacinação até os 19 anos de idade. E a hepatite C ainda não foi desenvolvido a vacina. Ainda não se descobriu. Uma janela aberta. Existe essa janela aberta. A hepatite A é uma hepatite de contaminação fecal-oral. Ela é contaminada por água, alimentos contaminados que a gente ingere. Então, ela está intimamente relacionada com o saneamento básico do país, né? Então, alimentos crus, água não de boa qualidade. Então, é bastante importante também banhar-se em águas que estejam contaminadas por esgoto, praias contaminadas por esgoto. Isso acontece muito em nosso país. Sim. Então, você vai em praia em que o esgoto está praticamente a mar aberto. Tem mesmo. E você volta... Já foi pior. Já foi pior. Já foi pior. E você volta da praia e aí, dias depois, você apresenta a hepatite pelo vírus A. E quais são os sintomas? E, na maioria das vezes, são assintomáticas. Você não tem sintoma nenhum. Às vezes, o sintoma como gripe. Uma gripezinha que passa desapercebido. Você tem um mal-estar? Você tem o que? Ou sintomas são tipo mal-estar, febre, dor no corpo, diarreia, ou os olhinhos amarelos, a pele amarela. Esse é um sintoma bom. Bom, esse é o bom. A urina escura, aí sim a mãe ou o próprio paciente adulto vai ao médico. Aí sim faz-se o diagnóstico, né? E vai-se fazer os exames e descobre-se que está com hepatite. Mas aí já passou um tempo, se gripou. Veja bem, se não... Olha a minha dúvida aqui.
se é assintomático, a pessoa pode ser portadora do vírus e ele frequenta a sociedade e tem e transmite. Existe uns encontros onde os jovens, provavelmente, disputam quem beija mais. Você acha que nessa situação ele está transmitindo 40 beijos, ele passou 40? Bom, na hepatite A, fecal oral, né? Água contaminada, alimento contaminado, ele não vai transmitir dessa maneira. Tá. E na hepatite A, ela é, na maioria dos casos, totalmente eliminado o vírus pelo nosso organismo, nosso sistema autoimune dá conta dele e ficamos livres do vírus. E aí, você, mais tarde, se você não teve sintoma nenhum, um dia você descobre que teve hepatite pelo vírus A. Vai fazer um exame de sangue, o médico pede, ou vai fazer uma doação de sangue. E aí se descobre. E aí descobre, o Hemominas te chama e diz para você, olha, o seu sangue não serve porque você já teve hepatite pelo vírus A. Ah, é? Não sabia. Pois bem, então você agora não mais vai poder ser doador de sangue, porque nós temos um protocolo no qual quem teve hepatite pelo vírus A não pode mais ser doador. Vírus B da hepatite. Esse é geralmente via sexual. Hoje, o vírus B já é considerado uma doença sexualmente transmissível. E também sangue e seus derivados. Embora a pessoa não saiba que tem o vírus e ela consegue. Mesma situação do vírus A. 75% das pessoas não tem sintoma nenhum, pega o vírus, 75% não tem sintoma nenhum, e lá na frente, um médico resolve pedir o exame para ele, ou ele cronifica a doença, começa a ter sintomas já por a doença estar cronificada no fígado, já uma cirrose, alguns sintomas da doença, o médico desconfia e vai pedir os marcadores do vírus B e C da hepatite. E aí ele descobre que ele é portador do vírus B. Ora, como eu peguei esse vírus? Principalmente via sexual, alicates de fazer unha, barbeadores que você compartilha, né? Usuários de droga que compartilham as agulhas, né? Pessoas da área de saúde também, médicos, dentistas. Né? No dentista a gente também pode pegar, né? Porque o material não foi bem esterilizado, né? Bombeiros, todo o pessoal da área de saúde, essas pessoas estão propensas a pegar, porque podem furar o dedo, né, ao funcionar. Então, isso tem que estar sempre muito bem olhado, né? Então, sangue e derivados. Pessoas que tomaram transfusões sanguíneas antes de 1992, quando ainda não era bem pesquisado esse sangue que era doado, hoje não, hoje ele é muito bem olhado, né? Esse sangue muito bem examinado. Quando uma pessoa vai doar sangue, ele é todo examinado para vírus B, vírus C, vírus da hepatite, vírus da AIDS, HPV, e por aí vai, né? Então, hoje é diferente. Mas antes de 1992, não era assim. Transplantados também devem ser olhados. Pessoas institucionalizadas, pessoas que moram em asilos, pessoas que moraram muitos anos, que hoje não existe mais, pessoas que eram loucas, né? Sanatórios psiquiátricos. Da vida. Exatamente. Então, essas pessoas institucionalizadas também devem ser pesquisadas. E o vírus C, existe a via sexual também, mas mais por sangue e derivados. Voltando a falar tudo de novo. Usuários de drogas, compartilhamento de agulhas, né? Tatuagens,
piercings com material que não é esterilizado, né? Nossa. Material, isso tudo, quando a gente vê um paciente portador do vírus B e do vírus C, perguntamos sempre, usou piercing, fez tatuagem, né? Ainda mais naquele tempo antigo da tatuagem, que não era usado material esterilizado. Hoje tudo é mais organizado, mas antigamente não era. Não era? Quanto tempo tem a sua tatuagem? Ah, tem mais de 30 anos? Ah, tem mais de 20 anos? Então, isso tudo. Hoje se preocupa mais com isso, mas antigamente não. Então, existe a vacina, isso que é importante colocar para as pessoas. Existe a vacinação, procurar a vacinação, virusar a criança até os 5 anos de idade, né? Existe a vacinação para ela, então isso é muito importante, já sai vacinada. Para o vírus B, até os 19 anos, né? Depois disso, hoje em dia, até os 40 anos de idade, procurar vacinar-se, são 3 doses da vacina, né? Então, isso é importante, porque virou problema de saúde pública. Vírus B e vírus C pode se transformar em cirrose e depois câncer de fígado. Doutora, eu queria pedir, vou interromper a senhora um minutinho. Pois não. Eu quero que a gente volte falando sobre os problemas, né, que a hepatite pode causar no pessoal. A gente agora vai para o último intervalo já do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje, está terminando, gente, infelizmente. Doutora, a gente estava falando sobre hepatite, a senhora falou muito bem, de uma forma muito didática. A gente aqui já está virando especialista em hepatite, eu acredito que o pessoal de casa também, depois de uma aula dessas. E a senhora falou que é possível conviver com a hepatite durante muito tempo sem ter nenhum sintoma. Então, as pessoas até podem chegar a achar que não teria tantos riscos assim. Mas a senhora já anunciou que pode causar doenças graves, né? Queria que a senhora explicasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, a pessoa fica portadora do vírus B ou do vírus C, não sabe. 20, 30 anos depois, ela começa a desenvolver, então, um quadro de cirrose. E aí se assusta. Ué, nunca bebi na minha vida, o que é isso? E aí vai procurar o médico. E aí se depara com esse quadro. E aí vamos pesquisar, né, de onde que veio esse vírus, embora isso pouco importa, né, na altura da vida do paciente, né, no sentido apenas se ele continua bebendo bebida alcoólica, vamos suspender a bebida alcoólica, que seria mais um fator para piorar esse quadro de cirrose causada pelo vírus B ou C. Então, bebida alcoólica, vamos parar. Se é usuário de droga, também vamos tentar eliminar. Vamos ver também se ele é portador do vírus da AIDS, porque também essa comorbidade é muito comum vir junto, porque se ele é usuário de droga, ele já tem uma vida complicada, vários parceiros sexuais e uma vida, enfim, né, sem julgar, né, nenhum paciente, mas devemos também pesquisar o vírus HIV. Daí para frente, teremos que encaminhar esse paciente para um serviço de hepatologia. E esse serviço, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, esse serviço temos dentro do HU, do Hospital Universitário, onde então ele fará exames para ver sua carga viral e entrar dentro de um protocolo de tratamento. Ele tem tratamento. Existe tratamento para o vírus B e para o vírus C. Para o vírus B, ele pode tratar, ficar curado, né, dessa doença. O vírus C, ele pode também fazer tratamento para o resto da vida. Hoje tem até
o Ministério da Saúde está liberando remédios até melhores, com menos efeitos colaterais, e ele pode ficar curado, só que no vírus C, ele cura, mas ele pode pegar novamente. Não dá imunidade. Sim. O vírus B, você pode pegar a doença, pegar o vírus B, o seu organismo acabar com a doença. Na maioria dos casos, você fica livre da doença, sem precisar de tratamento, e mostrar a vida inteira que você teve o vírus e ficou livre dele. Ah, que ótimo, eu tive hepatite pelo vírus B, seu organismo conseguiu dar conta dele, e você agora não tem mais a doença. Mas fica ótimo. Marca. Fica para o resto da vida aquilo. E aqueles que são portadores do vírus vão fazer o tratamento e poderão ficar livres dele e nunca mais vai pegar o vírus B. Agora, o vírus C tem que avisar o paciente de que ele poderá pegá-lo novamente. Bom, a minha preocupação inicial foi aquela que eu falei, fez até uma brincadeira, um negócio de beijo. Então, a saliva, essa coisa... A saliva, vírus B. Ah, é? Vírus B. Saliva. Eu pensei que tivesse ter a saliva, o sêmen, todos os nossos fluidos corporais, Sim. vírus B. Temperatura, ambiente. Sêmen, saliva, vírus B. Não tanto a saliva, menos um pouco, mas sim. Né? Mas o sêmen mais. Mas enquanto a saliva, é um pouco difícil prevenir, né? Ou existe alguma coisa, um tipo de higienização? Não tem. Higienização, não tem como na higienização. Mas, assim, a saliva já seria uma carga viral muito alta, né? Que a pessoa teria que ter. Mas, volto a dizer, o vírus B também, na grande maioria dos casos, a pessoa pega e o seu sistema imune, se tiver bom, ele vai conseguir clarear o vírus e ficar livre da doença. Então é importante até mesmo manter uma vida com hábitos saudáveis. Saudáveis, sim, claro. Aquele que não vai conseguir clarear, geralmente é aquele paciente que o sistema imune não está bom. Né? Doutora Regina, mas e com relação à hepatite autoimune, que é uma coisa um pouco mais complicada e a gente sabe que já tem alguns casos? Aí já é mais complicado, né? Essa é uma hepatite que o paciente terá que usar medicação para o resto da vida, né? E é o seu próprio sistema imunológico combatendo a ele mesmo. Então, você há de convir que não tem cura. Cada vez que ele suspender a medicação, o seu sistema imunológico volta a combater no fígado, volta a provocar nova inflamação. Então, nessas hepatites autoimunes, você faz o diagnóstico e avisa o paciente. Mantenha a medicação. E ele volta a cada 6 meses, você faz os exames de rotina e mantém a medicação. Sempre com o paciente junto a você, fazendo os exames e controlando esse paciente. Existe uma predisposição para essa hepatite autoimune? Não tem? Não tem, não. Graças a Deus, ela não é muito frequente. Graças a Deus. Mas aí ela acontece em quais situações? Assim? Não há como prever, É um paciente que chega e que você, a princípio, fica feliz da vida, tomara que ele seja uma hepatite por vírus, e aí não é. Daí você... Mas um transplante de fígado resolveria isso? Se for autoimune, não. O sistema imunológico vai combater esse vírus transplantado. A maioria dos pacientes que estão na fila de transplante são os portadores de vírus B ou C. Sim. E aqui em Juiz de Fora o número é alto? De pessoas na fila? Eu não sei te responder isso, porque geralmente são pacientes que estão tratando com os hepatologistas, né? Já existe essa subdivisão dentro da gastroenterologia, que vai para os hepatologistas, e eles é que geralmente é o serviço público, na verdade, né?
vai para o HU, o Hospital Universitário, e ele entra nessa fila, né? Que faz todo o protocolo para o paciente entrar na fila de transplante. Mas aí aqui em Juiz de Fora, esse tratamento é pelo HU, o paciente é gratuito. tem gratuito. acesso gratuito. Uhum. Gratuito. Quando a senhora fala de, por exemplo, nesse tipo de hepatite que é autoimune, que a pessoa ela tem que manter um tratamento, né, durante a vida toda, tomando medicamentos, como que ela tem acesso a esse tipo de medicamento? Ele também é Também é gratuito. Também é gratuito a medicação. Se ele for ao usar essa medicação, ele consegue também gratuitamente essa medicação. E hoje, né, de acordo com o nosso governo, tanto para hepatite B quanto hepatite C, essa medicação também vai ser melhorada, com menos efeitos colaterais, e que o paciente vai ter mais acesso, já que isso está se transformando numa epidemia mundial. E por isso que nós temos que estar atentos e sempre falando da vacinação, dos cuidados, e eu estou sempre falando com os pacientes e até fora do consultório, com quem eu conheço, nos salões de beleza, né, usar o seu próprio material, né, ao fazer as unhas e tudo. Então isso é muito importante, não só o médico, mas nós todos difundirmos isso, porque a longo prazo é importante, né, para as pessoas. E esperemos mesmo que o nosso governo realmente faça a parte dele, de facilitar esse tratamento para o paciente. A senhora falou, né, sobre a questão da necessidade, né, de difundir o conhecimento através da hepatite, né? E eu acho que a gente cumpriu o nosso papel hoje através da senhora, que trouxe muita informação de uma forma muito acessível, né, muito legível para todo mundo. A gente tem que explicar de uma maneira fácil, não usando termos médicos, usando termo fácil para o paciente entender. Não adianta termos médicos, tem que falar de uma maneira simples, objetiva e fácil, para que o paciente entenda. E a senhora, né, conseguiu fazer isso hoje, tá? Não é? Objetivo concluído com sucesso. Isso. Então é assim que a gente termina mais uma edição do nosso programa, com sucesso, né? E eu só tenho a agradecer às nossas convidadas. Muito obrigado por todo o conhecimento que vocês permitiram que a gente bebesse dele, né? Eu também gostaria de agradecer aos nossos debatedores que ajudaram a conduzir o programa de hoje. Nós que agradecemos. Eu que agradeço sempre, tá? E também a você de casa, né, que acompanhou a gente aqui mais uma vez. Então, eu já te faço um convite para a gente voltar junto amanhã, ao vivo, 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa hoje às 6 horas da tarde, como você já sabe. E também você pode assistir essa e outras edições da Mesa de Debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Muito simples, é só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de Debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.